Você precisa sair da sua zona de conforto. Todo mundo já ouviu um conselho parecido com esse, que sinceramente eu considero uma das coisas mais insanas já ditas. Acredito fielmente que devemos buscar nossa zona de conforto. Muitos de nós passam a vida inteira procurando justamente essa zona de conforto ou ao menos um lugar confortável. No futebol, muitos jogadores lutam para chegar exatamente em um lugar onde tenham plenas condições de realizarem o seu trabalho, o conforto. E imagine só quando você chega em um dos maiores clubes do mundo e acaba pedindo para sair dele por estar sendo injustiçado e não ter oportunidades de fazer o seu trabalho, justamente por ser quem você é. O Cantillo chegou ao Corinthians recebendo muitos elogios pela sua excelente capacidade de realizar lançamentos precisos ao ataque, mas aos poucos começou a entrar na mira da torcida por conta do seu estilo de jogo ser pouco aguerrido, e agora o jogador está escanteado no time e não quer mais continuar no alvinegro paulista. Mas por que é que o Cantillo não tem mais oportunidade no Corinthians, sendo preterido pelos garotos da base ou por outros jogadores que também estão em fase ruim? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de hoje, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, tenho que te pedir a gentileza, né? Se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Pois você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xBet, beleza? Dia 9 de janeiro de 2020, o Corinthians anunciava a contratação do meio-campista Vitor Cantillo, que havia se destacado pelo Júnior Barranquilla. Contratado por empréstimo com obrigação de compra por quase 15 milhões de reais, era um pedido especial do novo treinador do Timão, o Thiago Nunes, que não poupou elogios ao jogador na sua chegada. Cantillo é um jogador que é um organizador de jogo, ele consegue ser um box-to-box, jogar de área a área. Ele não é um atleta que tem muitos gols na carreira, mas ele tem um bom índice de assistências. E para um time que quer ter a posse de bola, né, que quer procurar passes verticais, que quer procurar a circulação de bola de um lado para o outro, é um jogador que vai muito ao encontro dessa característica. Não bastava sair de uma equipe colombiana e chegar a um time do tamanho do Corinthians, a pressão pela expectativa criada com essa declaração do treinador, é claro que era imensa para a torcida. E olha, nos primeiros jogos, eu preciso dizer, o colombiano realmente foi muito bem com a camisa do Timão, mas aos poucos a falta de entrega no melhor estilo para a torcida, de que quando não dá na técnica vai na raça, ele acabou então caindo no conceito do torcedor. Mas é preciso deixar claro, gente, cada macaco no seu galho, cachorro não late e gato não mia, rapaziada. Tá, talvez eu não tenha usado as melhores analogias, mas é preciso entender que cada jogador entrega o que pode entregar. O Cantillo nunca foi um jogador de esfregar a bunda no gramado. Vitor Danilo Cantillo Jiménez, mais conhecido apenas como Cantillo, nasceu em Zona Bananeira, na Colômbia, em 15 de outubro de 1993. Ele começou sua carreira ainda na base pelo Atlético Nacional lá em 2010 e em 2013 ele estreou pelos profissionais do Nacional. Sem se firmar no Atlético Nacional, ele rodou por outros clubes menores da Colômbia, até mesmo da segunda divisão, e só em 2017 que ele chegou ao Júnior Barranquilla, onde ele fez grandes temporadas, e inclusive chegou à seleção colombiana em 2018. O destaque naquela temporada foi de gente grande, tá? Chegou à seleção colombiana, como eu disse a vocês, foi campeão colombiano e levou o Júnior Barranquilla até as semifinais da Copa Sul-Americana. Ele chegou a entrar no radar da Udinese da Itália, mas o negócio acabou não acontecendo. E ele seguiu jogando no Júnior Barranquilla, mas aqui no Brasil algo estava acontecendo que mudaria a sua carreira. Thiago Nunes estava assumindo o comando do Corinthians e tinha uma missão de mudar o estilo de jogo do clube, mudar o Corinthians de um clube que jogava fechado, saía no contra-ataque e ganhava títulos para um time que jogasse melhor, um futebol mais vistoso. Não conseguiu em uma coisa e nem outra. O Thiago indicou vários nomes para essa mudança no Corinthians e o Cantillo estava entre eles. Era o meio-campista que o Timão precisava, como disse o próprio treinador. Ele vinha justamente para o lugar dos jogadores que o Corinthians havia dispensado.
lado, o Jadson e o Ralf, mas entenda bem, ele não tinha a qualidade do Ralf para marcar, mas com a bola era melhor que o volantão. Não tinha a qualidade do Jadson para atacar, mas fechava mais espaços que o meia que deixou o timão. É claro que eu tô sendo irônico e apontando o pior cenário, mas olhando por essa ótica, tinha tudo para dar errado, né? Não era uma coisa e nem outra, mas o Cantillo tinha suas qualidades. E, como eu disse, ele chegou muito bem, fez bons jogos, surpreendeu aos incrédulos e críticos pela sua contratação. Me lembro que alguém, em tom de brincadeira, chegou a dizer que o Cantillo era o Xavi melhorado. Ah, sim, é claro, isso foi em tom de brincadeira, mas nem brincando se pode falar uma coisa dessa. A empolgação acabou rápido. O Cantillo começou a cair de produção. O Thiago Nunes, bom, esse já havia caindo muito antes disso. E o jogador, então, passou a ser para a torcida do Corinthians uma espécie de ele é bom, mas ele é ruim. Enfim, não sei explicar melhor do que isso como a torcida se sente em relação ao Cantillo. O que eu sei é que o Corinthians é um time muito grande e um clube desse tamanho, um jogador para ser contratado não é decisão de uma única pessoa. É claro que eu ia adorar colocar a culpa no Thiago Nunes, mas isso não seria verdade. Pode até ter aquele responsável pela indicação, tem depois o responsável que dá a palavra final, mas nesse meio tem muita gente que avalia, dá opinião, sugestão, critica. E será que enquanto esse nome passava, nenhum ousou dizer: olha, o Cantillo é um jogador que foge muito das características da torcida, jogo na arena, o time perdendo, e ele com essa cara de não é comigo, a torcida não vai aceitar. Não ter um cara no meio desse processo para dizer isso pro diretor, pro cara que vai contratar o jogador, pô, meu amigo, é demais. A gente tá falando do Corinthians, um dos maiores times do mundo, os maiores clubes do mundo. Não estamos falando do Rodrigópolis, não, pô. O Cantillo nunca foi o estilo de jogador que a torcida corintiana aceitasse, que é um exemplo, é o próprio Alexandre Pato. Muito mais qualidade do que o Cantillo, jogador acima da média demais. E no Corinthians, a apatia diante dos resultados que ele mostrava, aquela coisa de tanto faz como tanto fez, bom, a torcida não aceitou, incomodava, o pênalti foi só, enfim, a gota d'água. É claro que a culpa não era do Pato, assim como também não é do Cantillo. Eles até tentaram, falando mais do Cantillo, ele até tentou mudar o seu estilo, mas não é a dele, cara, não faz parte do estilo do jogo dele. Entre vários treinadores, ele aguardava as mudanças e a cada um que chegava no Corinthians, mudavam a forma de jogar por um período. O Cantillo tinha uma chance de jogar no time, tentando aproveitar o melhor do jogador, os treinadores montavam o time com um sistema que permitisse a ele lançar as bolas ali e, enfim, ter um companheiro para auxiliar na marcação, mas o Cantillo sempre perdia espaço no time com o tempo. Só que a chegada do Luxemburgo não deu nem essa chance dele ser testado, o jogador simplesmente foi colocado de lado. Diferente do Luan e de outros jogadores, ele não foi afastado, continuou treinando com o grupo, mas ficou muito frustrado quando percebeu que não teria a menor chance com o Luxemburgo utilizando até os garotos da base, times completamente reservas e dando chance para jogadores que visivelmente estavam em uma fase, como por exemplo o Maicon, e o Cantillo nenhuma chance sequer recebia. O Cantillo ficou esquecido e praticamente fora dos planos do timão. A situação ficou tão insustentável para o colombiano que ele pediu para sair, mas escutou da diretoria e da comissão técnica que ele precisa ter paciência, que se ele trabalhar firme, a hora dele vai chegar. O colombiano, que tem 29 anos, tá no Corinthians e tem contrato até o fim de 2023 e ele não deve renovar e não tem proposta também para sair nesse momento do time, mas ele toparia deixar o Corinthians e abrir mão de todo o restante do seu contrato, de acordo com as informações divulgadas na imprensa, para que ele pudesse sair agora e encontrar um clube onde ele tivesse chance de jogar. O Cantillo não é mau jogador, gente. Há quase uma dúzia de times no Brasil onde ele certamente jogaria. Podia até não ser titular, mas jogaria. Mas a gente tem que falar a verdade. No Corinthians, o Cantillo foi mal. O estilo dele não agrada a torcida e, sinceramente, é um dos jogadores com menos a cara do Corinthians que eu já vi nos últimos anos. Então, por isso tudo, eu te pergunto, a culpa é do Cantillo mesmo? Ou é de uma diretoria que contrata sem nenhum critério e os responsáveis pelo futebol que deveriam entender do assunto, já que são ex-jogadores e topam, aceitam, dão um aval para a contratação de um jogador que sempre foi desse jeito que ele está sendo no Corinthians? Deixa aqui nos comentários quem você acha que é o verdadeiro culpado sobre isso. E já que a gente está falando de volante, vamos falar de um volante do Corinthians que, meu Deus do céu, né? O Christian. Só que, cara, o assunto é triste. Você sabia que ele sofreu um golpe daqueles e de pessoas que ele amava e confiava muito? Clica aqui que eu vou te contar essa história de como o jogador teve todo o seu dinheiro roubado. Clica aqui que eu te conto melhor.